informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Oi, gente. Oi, gente. Dessa vez... Dessa vez tu me deu a deixa. Dessa vez eu me liguei. Vou fazer direitinho, como a Emanuele quer que eu faça. Não vou ficar azedando esse programa. Não vou ficar variando demais a introdução, que já fica complicado. Hoje em dia o pessoal não gosta muito de mudança, né, de variação. O pessoal tá meio contra isso. E sabe uma coisa que eu vou falar que o pessoal não gosta também? Pode ser uma ideia radical. Ai, meu Deus. Introdução muito longa. Eu discordo, eu acho que as pessoas gostam. Eu sou a favor de introdução longa. Eu mesmo, se tivesse ouvindo esse programa aqui, já tinha desligado. Recomendo você fazer o mesmo. Cara, mas é que convenhamos, nosso programa não tem um conteúdo. Não é como se quando a gente começasse, de fato, fosse melhorar muito, né? Então, quando vem a introdução, na verdade, é a parte preferida da pessoa. Retiro o que eu disse. Eu não sei, comenta aí, qual parte do programa é a que tu mais gosta? Talvez seja a introdução. Quando acaba. Que horror. Pra quem tá chegando agora aqui no rolê, esse aqui é o Tibico Altair, um programa que passa na Rádio Armazém às 9 horas da noite toda quinta-feira, ao vivo normalmente. No entanto, a gente tá fazendo gravado, só que passa primeiro na Rádio Armazém. A gente tem também podcast, mas passa primeiro na Rádio Armazém. A gente lê um artigo da Wikipédia pra tentar se divertir, e se tu se divertir junto da gente, a gente fica no brilho, fica super alegria, só alegria. Mas eu não me comprometo muito com isso também, ainda mais agora na quarentena. A gente tá tentando não se cobrar demais com essa coisa de ser bom. A gente tá, tentando fazer um programa dentro de um padrão legal, assim, de quarentena, né? E temos feito ótimos programas. O último, desculpa, eu que fiquei responsável de divulgar ele no Twitter e falhei, não divulguei, mas também essa semana foi tensa. Mas agora é quinta-feira é quase uma sexta, que nesse período de quarentena, é como se tudo fosse terça-feira, então de boas, agora é só pra frente. Tá certo? Tô errado. Tô empolgado demais. Ai, guria. Olha, é que eu tô numa negatividade hoje. Também pudera. Que tá me dando um ódio ver tua alegria. A gente tenta fazer o Tibico normalmente legal, assim, né? A gente tenta fazer sobre uns temas que não tenham muito a ver com política, que não tenham muito a ver com doença e tal. Não que a gente queira fazer um conteúdo alienado, muito pelo contrário, mas a gente quer, ser aquela opção de conteúdo diferente, mas que ao mesmo tempo, não tão deslocado da realidade, mas diferente. Não, eu não tenho compromisso com nada. Só com o departamento jurídico pra não tomar muito processo, mas o resto não me comprometo. Ok, tudo bem. Eu tenho um pouco essa noção, de que a gente tenta ser uma válvula de escape consciente, assim, sabe? Eu pelo menos gosto de pensar assim, mas tudo bem. Não, se tu quer te iludir, né? Quem sou eu? Tudo bem. Bom, seguindo pro programa, a gente inicia com uma charadinha. Quem tá ouvindo gravado já deve ter visto. Peço desculpas porque estão fazendo reformas, batendo em coisas e coisas assim. Se vazar som, vocês já sabem como é que é, né? Home office dá nisso. Quem tá ouvindo gravado talvez já tenha visto o título do programa, porque no podcast a gente lança o título com o tema, mas quem tá ouvindo aqui na Rádio Armazém às 9 horas da noite ainda não sabe. Então eu vou lançar aí a primeira dica dessa charada do tema de hoje. É frito e salgado, ou seja, do mesmo jeitinho que eu gosto de comer bituca de cigarro. Não, que merda. Pastel? Acertou. Sério? Sério, acertou. É que não é exatamente pastel. Eu acho impressionante que tu participe de um programa de humor. Por quê? Porque eu sou muito ruim nisso. É que o teu talento pra isso é um talento muito incomum. Nossa, ficou fraca essa piada. Frito e salgado, do mesmo jeito que eu gosto de comer bituca de cigarro. Foi a coisa mais... Mas imbecil que eu consegui pensar. Se o conceito do humor é quebra de expectativa, tá certo. Seguiu a fórmula certa. Eu me sinto obrigada a achar graça. Mas é que eu também tenho... Eu acho que eu tenho uma tendência a escrever umas coisas meio nojentas. Ou, achar graça numas paradas nojentas, entendeu? E eu acho que não é todo mundo que compartilha esse tipo de coisa. Eu achei isso muito engraçado quando eu pensei. Tá, mas de qualquer maneira, tu acertou, é pastel. A gente vai ler hoje o artigo sobre o pastel, então o ponto é teu, ok? Ok. Mas não é exatamente isso, então tu vai continuar palpitando. Tecnicamente, pode ser considerado da culinária do Rio Grande do Sul. Ficou mais complexo agora, né? Vamos lá, qual que é o teu palpite? Tu já tirou um ponto nessa, mas talvez tu possa fazer, uma estrelinha. Um ponto, com excepcional sucesso.
consigo imaginar nada, porque pastel é bom, não consigo pensar nada de bom que veio do Rio Grande do Sul. Ah, mas é aí que você se engana. Você encontra em mercados e bodegas, diferente de cola de sapateiro, infelizmente. Eu fiquei triste, porque Isso. eu considero... Isso daí vai ter que pausar. Bom, aparentemente estão usando uma furadeira. Eu sou contra pausar, pra ser sincero. É só de vez em quando. Quem tá ouvindo aí, se a furadeira ficar muito comprida, talvez a gente precise cortar. Peço desculpas se rolar uns cortes, tá? Mas a gente tenta fazer normalmente com pouca edição. Mas é isso aí, tu encontra em mercados e bodegas diferente de cola de sapateiro, infelizmente. Outra piada que eu achei engraçadíssima. Mas acho que eu trabalhei pouco nela. Era pra ser uma piada. Droga. Porque mesmo o ritmo da quebra de expectativa dessa é um pouco duvidosa, assim. Convenhamos que eu tive pouco tempo pra elaborar elas, tá? Então eu literalmente devo ter elaborado elas nos últimos 10 minutinhos aqui. Eu acho que o que tu teve pouco foi talento, no caso, né? Mas... Justo. Isso. Desconfie do talento do seu colega de programa. Pisoteie no seu colega de programa. Não, isso vai dar certo. Se já tem os críticos aí... Depois o Moro morreu, ninguém sabe por quê. E aí, qual que é o teu último palpite? Diferente em bodegas e mercados. Mercados e bodegas do Rio Grande do Sul. Pastelina! Aí, exatamente! Menina! Vai tá certo. Guria! Vai tá certo. A gente tem feito nos últimos dias... Nossa, eu fiquei com a boca seca agora, só de pensar já começou a me empapuçar minha boca aqui. Nos últimos dias a gente tem lido temas sugeridos. É verdade. Por causa que a gente tweetou pedindo para as pessoas sugerirem temas. E no dia 27 de março, a Leandra, @AtioLeandra, não sei se é Atio que pronuncia. Átila Leandra? É parente do Átila. Atio Leandra sugeriu Leandra é uma pastelina. profissão? Ela sugeriu que a gente falasse sobre pastelina, só que tem um problema. Pastelina, obviamente, não só é uma marca, sei lá, a Coca-Cola, tem um artigo na Wikipedia sobre Coca-Cola, tá ligado? Só que a pastelina não só é uma marca, como é uma marca muito restrita aqui do momento do Rio Grande do Sul, assim. Eu fiquei em choque quando descobri isso, achava que pastelina era uma coisa mundial. Uma marca nacional. Deveria ser. Que o Brasil exportava pastelina, soft power. Coisas que o brasileiro poderia utilizar como soft power na culinária. Farofa, tranquilamente. Pastelina. Feijoada a gente já usa, tipo, já é um negócio bem popular no exterior e tal. É isso, poderia, entendeu? Seria muito legal. E aí, pastelina é massa. E a gente vai ler o artigo sobre pastel. Que é um tipo de pastelina. Se tu for parar pra pensar. Né? Agora a gente já tá gravando o programa mesmo, né? Eu vou dizer que não. Não, tu pode discordar, a gente pode discutir a conceitualização de pastelina. Podemos conversar sobre isso. Antes de passar pro tópico pastel-pastelina, Manda. eu queria só dizer que uma das coisas que eu mais odeio no Covid é que o Átila ficou muito popular. Na Covid, desculpa, Não. é que tecnicamente é a doença do coronavírus. Quem pega sou eu. Eu chamo como eu quiser. Tá bom. O Átila ficou muito famosinho pro meu gosto. E aí as pessoas começaram a chamar ele de Átila Yamarino, Lamarino, Tamarindo, Ítalo Lamarino, sei lá, tudo. E o nome dele é Átila Biólogo. Eu não O nome dele é Átila, biólogo e pesquisador. Oi, aqui quem tá falando é o Átila Biólogo. Isso. Esse é o nome dele. Átila Biólogo. Não, mais do que isso, o nome completo dele é Átila. Oi, aqui quem tá falando é o Átila Biólogo. Por que as pessoas estão chamando ele por esse nome? Eu odeio isso. Não, mas é que aí que a gente vai diferenciar os fãs old school do Átila, que conhecem ele como Átila Biólogo, e os fãs Nutella, que conhecem ele como Átila Bailarino, coisas assim. Se bem que eu, pessoalmente, acho Átila Bailarino uma piada muito boa com o nome dele. Mas, coitado, porque ele... Nossa, que quinta série, né? Não era tu que tava lembrando esses dias de como o Brasil é um grande ônibus cantando que a quinta série não tem medo de morrer? Eu chorei rindo quando tu falou isso, por isso eu tô relembrando aqui. E é verdade, a gente é uma quinta série, por isso a gente fica fazendo piada com o nome do Átila Bailarino. Ai, ai. Será que na próxima curva vai tombar esse ônibus? Deus queira. Meu Deus, que horror, mano. Deus queira que eu tombe essa noite. Não, eu acho totalmente justo o cara desejar a própria morte individualmente. Mas de um país ônibus inteiro já é demais, né? Tá certo. Do país inteiro já é demais, ou de um ônibus inteiro também é demais. Mas a própria morte individualmente, meu Deus. Vamos desejar à vontade, Deus permita. Daí, semana que vem, a gente vem aqui dar um comunicado de que alguém morreu.
Alguém, tudo bem, prefiro ter feito essa piada e morrer depois do que não ter feito essa piada e morrer mesmo Perfeito, assim também. acertou. Pelo menos vou dignificar a minha morte. Justíssimo. Ou a tua, né? Vai saber. Ai, pastel é um alimento composto por uma massa à base de farinha, que se dá a forma de um envelope, se recheia e depois se frita por imersão em óleo fervente. Isso é pastel. Tá bom, acabou o programa. Não, eu achei até uma boa definição, né? Pastel é muito bom, né? Pastel é bom demais, cara. Nossa, vontade de comer pastel. Talvez tenha a ver porque eu não almocei e tô com fome. É verdade, cara. Ai, Nossa. que fome. Vai dar uma fome ouvir esse episódio. Se você não jantou ainda, talvez seja o caso de você ir aí Jante beliscando pastel. uma pastelina enquanto conversa com a gente. Da mesma maneira que a gente fez com um episódio sobre travesseiro, eu ia sugerir da gente ir vendo cada um desses itens aqui. O que tu acha? Por favor, eu só queria fazer um disclaimer antes que eu acho que é válido. Manda. Se você não sabe o que é pastelina, para de ouvir esse programa. Ah, Não, pode brincadeira. Pastelina é um salgadinho que vem num saquinho de plástico, assim, do tamanho de uns... Deve ter uns 20 por 15 centímetros, mais ou menos. Não, deve ter uns 15 por 8 centímetros, mais ou menos. E é basicamente só uma farinha misturada, eu acho que com água, gordura e sal, que faz uns pequenos rolinhos, assim. E eu não sei se frita, mas eu prefiro me iludir achando que é assado. É frito, cara. Não, é fritíssimo. É assado, É fritíssimo. Tá escrito na embalagem que é frito. Eu não quero... Eu vou até pesquisar isso Maurício, agora. Vai falando se uma aí. pessoa quer viver na ignorância, tu tem que permitir que ela viva na ignorância. Mas aqui é o programa, é a fundação, o informe semanal da Fundação Tibico Altair de verdades e segredos. Não tem, a gente não tem compromisso com a verdade. Não tem compromisso com a verdade, mas a gente vai falar ela se a gente puder. Salgadinho folhado, diz na embalagem. Enfim, eu tinha esquecido isso, tem um burguesinho na embalagem. Cara, a embalagem da pastelina é ótima. Enfim, o ponto é, se você não comeu, provavelmente você vai viver uns 5 anos a mais que todos nós que já comemos. Cara, a pastelina é frita, eu tenho certeza absoluta, não diz nada sobre isso na embalagem. Diz salgadinho folhado, onde eu achava que dizia salgadinho frito. E aí tem tipo um carinha de cartola com uma gravatinha borboleta e um terninho comendo uma pastelina no desenho da embalagem. E, cara, é tipo um salgadinho, é tipo um mignonzinho que não tá dobrado no meio. Eu não sei, acho que essa é a melhor maneira de descrever a pastelina. É mais profundo que isso. Bom, pra mim, é que eu não sei se mignonzinho também não é um salgadinho do Rio Grande do Sul. Agora eu fiquei me pegando, eu acho que salgadinho mignon também é tipo do Rio Grande do Sul. Não, mas é que a pastelina, ela tem alguma coisa que é muito especial dela. É muito especial, porque ela é mais crocante, ela é mais parecida com pastel. Similares não conseguem alcançar a pastelina. Eu acho que a pastelina é mais parecida com pastel no sentido de, tipo, formar coisinhas de ar dentro dela que dá um caráter de crocância a mais, entendeu? Bom, mas é isso, caso você não soubesse o que é pastelina, agora sabe. Agora você sabe. Pastelina é um salgadinho de muito sucesso aqui no Rio Grande do Sul. É fabricado em Porto Alegre. Eu fui pesquisar pra falar sobre o programa, tá bom? Não tem artigo no Wikipedia, mas a gente foi pesquisar sobre. Pastelina, patrocina a gente! Quer dizer, eu desconfio que seja patrocinado em Porto Alegre. Eu não anotei direitinho. Por favor, Pastelina, patrocina a gente, por favor. Se você Nossa. gosta da gente, marca a Pastelina pra ela nos patrocinar. Quanto... Pode ser com Pastelina. É que a gente já tá meio que fazendo a propaganda do negócio, né? Então... Não, meio mas que se não, dane-se. eu volto aqui na semana que vem e digo que eu nem gosto mais. Ó, o escritório da Produtos Alimentícios Pastelina fica na Rua Comendador Não, eu não sei Coruja, se a em gente Porto Alegre, Rio pode Grande do falar Sul. isso assim. É informação que tá no Google, pô. Pública, né? Eu joguei no Google, apareceu. Eles não tem nenhum site, tipo, deles, assim. A parada mais próxima com algum conteúdo que a gente pudesse ler sobre pastelina que eu encontrei é um texto no Medium de um cara, tipo, falando sobre a pastelina e como o salgadinho... O subtítulo é: Salgadinho é um dos alimentos mais tradicionais da capital gaúcha, mas divide opiniões. Que divide opiniões, cara? Quem não gosta dessa parada nem a gente. Tu tá falando desse jeito pra ironizar o texto do João Daniel Aita? Não, eu não tô ironizando o texto Tu do acha João que Daniel ele não Raita. sabe escrever e Não. o texto dele é horroroso, é isso? Não, Olha eu só acho aí, que assim, Maurício criando ó, é que intriga assim, ó, na internet, o meu sentimento farroupilha fica puto com qualquer coisa porto-alegrense que acha que é exclusivamente porto-alegrense, ou que tipo, não, isso aí é de, lá em Porto Alegre tal coisa, sabe? Tipo, o meu sentimento farroupilha não me deixa, eu sou santamariense, eu advogo a ideia de que a gente precisa... disputar a ideia de farroupilha. Farroupilha não tem nada a ver com CTG, em primeiro lugar. Eu tive um pequeno AVC durante essa conversa. Tente me ressuscitar quando terminar esse discurso. Na verdade é o seguinte,
Nem mesmo os farroupilhas, porque mesmo os farroupilhas eram uns bostas, pra gente ser bem claro, assim. Mesmo os farroupilhas eram uns bostas, e nem mesmo os farroupilhas são mesmo farroupilha de verdade, tá bom? Eu só tenho um ranço com Porto Alegre, com Porto Alegrense. Eu sou um interiorano convicto, não tem jeito, cara. E assim, a moral desse texto aqui do... Cadê o nome? Do João Daniel Aita é que ele tá falando pros porto-alegrenses e ele tá ignorando o fato de que esse salgadinho ele tem pelo Rio Grande do Sul, pelo país inteiro, eu ia falar. O nosso país que é o Rio Grande do Sul. Ele tem no Rio Grande do Sul inteiro. E eu não curto... Pra mim isso é um subimperialismo que Porto Alegre faz com a gente, cara. Desculpa, falei a verdade. Perdi aqui uns 3 minutos do meu precioso programa e do meu precioso tempo de vida. Ah, desculpa quem discorda. Assim, ó, tá no Rio Grande do Sul já tá errado. Ah, mas aí é que tem um problema, porque toda essa cultura de CTG e de tradição gaúcha, coisa do tipo, paga um pau pra Porto Alegre. E o meu bairrismo, ele é anti-Porto Alegre, entendeu? Eu tenho isso comigo. Um minuto de silêncio pra essa discussão absurda. Ah, não é a mesma coisa. Vou me defender aqui dizendo que não é a mesma coisa, mas O tudo pessoal bem. do Freud Explica, ajuda ele. Seguindo a falar sobre pastelina, excelente salgadinho, produzido em Porto Alegre. Ai, olha só, falta uma pastelina de Santa Maria. Que é frito, é longuinho, é gostosinho de comer. Você compra por 2 pila nas bodeguinhas do mercadinho. 2 pila não, já tá um pouquinho mais caro, né? Esse seria o melhor comercial pra pastelina. É frito, é longuinho e gostosinho. Não, é porque isso porque Foi tu não o que ela viu que eu ia disse. continuar. Não, isso porque tu me interrompeu, porque eu ia dizer igual as bitucas de cigarro que eu como. É por isso que eu fiz a piada do bituca de cigarro, porque a pastelina parece um pouquinho com a bituca, entendeu? Maurício, o que é tá parando de fumar? Que tu tá nessa crise com bituca de cigarro? Cara, eu tô uns 3 anos parando de fumar, eu ainda olho pra uma pastelina e penso numa bituca de cigarro. Até porque salgadinho é um negócio que, tipo, o cara quando tá parando de fumar, se apega num salgadinho. O salgadinho, ele dá um alívio, assim. Ainda mais um salgadinho fálico, igual a pastelina é. Igual o cigarro é também. Bom, voltando a discutir o pastel. É um alimento composto por uma massa. O que a Wikipédia chama de massa? Em culinária, o termo massa pode referir-se a um dos seguintes conceitos. A mistura de farinha com líquidos usada para fazer pão, bolos ou outros alimentos, geralmente cozidos no forno. Meu Deus, tem uma longuíssima definição de massa. A mistura de farinha com líquidos usada para fazer pão, bolos ou outros alimentos geralmente cozidos no forno ou fritos com as panquecas, os crepes e os pastéis. Então a pastelina tem aí a ver com... A gente tá... Vamos lá categorizando. A pastelina tem a ver com panqueca e tem a ver com crepe também. Porque é um tipo de pastel. Tô errado? Não sei, Levi-Strauss. Que merda, de novo isso. Tu tem um fetiche com classificar comida, né? Tenho. As massas alimentícias, como o espaguete, o macarrão, o cuscuz, ou o min da culinária oriental, que são também feitas de massa de farinha e água, e, por vezes, ovos secas e depois fervidas em água. Isso é um tipo de massa também, segundo a Wikipedia, esse item 2. Aí o item 3 é a massa de farinha cozida em água da culinária africana. Mas por que tem um dos seguintes conceitos, esses 3 são a mesma parada? É que são a mesma parada, mas... Ai, vou ter que explicar uma coisa dessa. São a mesma coisa, só que tem algumas origens culturais diferentes, então é bom fazer uma diferenciação aí. É tudo a mesma porcaria. Não, mesmo que sejam os mesmos ingredientes. E são tradições... Tipo, eu não posso chamar tudo de massa, porque não é o mesmo modo de preparo, o mesmo contexto culinário. Tá, tudo bem, entendi. Legal. Parabéns aí pra massa. Sabe-se que a massa começou a ser preparada logo que o homem descobriu que podia moer alguns cereais, misturar com água e obter uma pasta, ou massa, que poderia depois ser cozida ou assada. É difícil dizer onde e quando isso aconteceu. Eu tenho certeza que não deve ser tão difícil assim. A Wikipédia aqui, o redator aqui da Wikipédia aqui não se deu o trabalho. Eu acho que isso deve sim ser um pouco difícil. Nossa, deve ter recurso arqueológico de pinhão. Pinhão não, como é que chama o negócio de moer? Mas eu acho que aquela pessoa tá falando sobre precisão do tipo, começou nos anos 1830 na China. Não, sabe? Mas é que também deve ser um negócio transcultural, assim. Tipo, deve ser uma parada que mais de um povo descobriu ao mesmo tempo. Mais de um grupo humano. Não sei se mais de um povo descobriu ao mesmo tempo, mas que, tipo, sei lá, pode ser muito mais antiga do que a dispersão do gênero Homo pelo mundo, tá ligado? Do gênero Homo eu não sei, porque pra ser massa precisa cozinhar, eu imagino. E pra cozinhar precisa de fogo.
E fogo é uma parada que sei lá, não é todo mundo do gênero homo que dominava. Eu tô imaginando. Não sei, não me importa. Adquirir intolerância a glúten. Volta pro pastel. Ok, voltando pro pastel, ele também é feito à base de farinha. Voltamos pro pastel e pra massa ao mesmo Olha tempo, porque aí. é tipo a mesma coisa, né? A farinha é um pó desidratado rico em amido utilizado na alimentação, produto obtido geralmente de cereais moídos, como trigo ou de outras partes vegetais ricas em amido, como a raiz da mandioca. É farinha, gente, vocês sabem. Farinha, tu sabe o que Bota é em farinha, cima do não tem mistério. espelho, pega o cartão. Não. Não. Farinha. Ai, graças a Deus, meu pai e minha mãe não ouvem esse programa. Aqui se dá a forma de um envelope, se recheia e depois se frita. Não a farinha, não é a farinha que tu faz isso, é o pastel que tu faz isso. E é nesse sentido que a pastelina difere do pastel. É aqui que a gente encontra uma coisa aqui essencial. que um divisor de águas entre pastelina e pastel. A pastelina tu não bota na forma de um envelope e recheia, entendeu? Mas tu frita, e eu acho que é frita por imersão, em óleo fervente. Mas, cara, eu nunca tinha imaginado que o pastel é um envelope. Tipo, isso só a Wikipédia mesmo pra fazer a gente refletir. O pastel é um envelope, cara. Eu vou só fazer um disclaimer que o departamento jurídico mandou. Esse programa não apoia ou faz apologia a qualquer tipo de droga, lista ou lista. Obrigada, podemos continuar esse programa. O cara fala merda e o programa segue. E aí é que nem eu, por exemplo, com o fato de ter falado que a pastelina é um objeto fálico. O programa segue e a gente não volta pra se justificar. Mas às vezes o cara sente que precisa, né? Não. Às vezes eu fico medindo as consequências e penso, não, talvez eu deva fazer isso. Bom, voltando ao que eu tava falando antes do disclaimer que tu fez, muito justo, por sinal, muito obrigado, Manu. Não tem um programa que eu não precise fazer algum disclaimer de alguma merda que eu Eu falei. acho que a gente podia acrescentar um aviso no começo do programa. É que é complicado, porque a gente tem tão pouco ouvinte, mas tão pouco ouvinte, que a gente começou a perder aquele rigor de ética de comunicador, sabe? Que o cara tem que ter. A gente já não tem mais ele, a gente já tá falando As merda. famosas estribeiras. É, tipo, tecnicamente. Sei lá o que é uma estribeira também, mas seja o que for, a gente já Estribeira tem a ver perdeu. com cavalo, estribeira tem a ver com cavalo. Acho que é o que usa pra segurar cavalo, não é? Uma coisa assim. É. Eu acho que... cara, nossos programas têm um alcance bem menor do que, sei lá, os nossos stories ou os nossos tweets. Graças a Deus. Então, no fim das contas, esse programa, diferente da maior parte dos podcasts, nesse programa aqui, a gente é mais trouxa do que nas nossas redes sociais pessoais, entendeu? Nas nossas redes sociais pessoais, a gente é mais contido do que a gente é nesse programa, onde aqui a gente é mais louco. Cara, o estribo, Emanuele, é quando tu monta a gineta. Ah, Entendeu? tá, agora entendi. É uma espécie Não importa, de... eu prefiro permanecer na ignorância. É uma espécie Não de quero degrau... Ok. Tá, fala aí, que agora as pessoas vão ficar curiosas, né? Que funciona como apoio para subir ou a descida da carruagem. É o que tu usa pra subir e descer no cavalo. E deve significar também com o controle do cavalo, né? Eu não sei, é complicado. O cara tem uma vida urbana no Bom, Rio Grande do vocês Sul sabem, e a não gente entende nada perdeu de as cavalo. estribeiras, significa que a gente já... Sim. Quem sou eu pra falar de farroupilha, cara? Eu não sei nem o que é estribeira, tipo... Tá. Eu tava falando sobre como o que diferencia a pastelina do pastel é esse lance do envelope. E como eu nunca tinha pensado o pastel como um envelope. Se tu for parar pra pensar, o pastel é tipo uma carta pro estômago. Entendeu? Tu monta ela com muito carinho. É muito engraçado que o cara pegue uma comida que tá não acho pronta que pra te seja comer isso. já. Tá bom. Tu pega um recheio. Rechear, em geral, já é um negócio meio estranho. Tipo, a ideia de rechear é muito culinária avançada, cara. Porque se tu já tem uma parada pronta pra comer, pra que me dá o trabalho de botar uma dentro da outra? Eu prefiro fritar a massa e, tipo, comer uma coisa de cada vez. Mas não, é muito mais gostoso e muito mais interessante se a gente botar o recheio dentro do pastel, fechar ele como se fosse um envelope e comer. Tá. Por sinal, um abraço pra quem ouve Tibico Altair chapadaço. Que a gente recentemente teve feedbacks aí que disseram que o nosso programa era muito bom e muito engraçado. Provavelmente tem a ver com o fato de você estar chapadaça. Eu já fiz o disclaimer. Um abraço aí. E por sinal, ouça Campo de Batalha toda quarta-feira à noite. Toda quarta-feira à noite aqui na Rádio Armazém. Absolutamente não estão relacionados. Não, a gente tenta manter o anonimato aí das pessoas que mantêm o feedback. Mas pensa que larica. Pensa. O pastel é bom, cara. Pastel é muito bom. Inclusive, vamos falar do que verdadeiramente importa. Manda. Pastel de ouro branco. Putz. Ah, não, ô, Emanuele. Não fala. Falando bem sério. A gente não vai falar qual que é a marca da qual a gente tá se referindo quando a gente se refere a esse pastel. Eu não vou falar, mas se a marca quiser patrocinar... Não, então, a gente não vai falar qual é a marca. A gente vai recortar esse trechinho do podcast com outros melhores pedaços desse programa e a gente vai mandar um e-mail pra eles
Ameaçando eles. Se vocês nos pagarem, a gente revela a marca. Ó, mas eu vou Perfeito. dizer assim, ó, que eu lembrei desse pastel de ouro branco agora e uma lágrima escorreu no canto do meu olho de saudade de dividir esse pastel com o meu falecido amigo Nicolas. Nicolas, que por sinal foi quem deu o tema do episódio passado sobre água ou salá, tava muito massa. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Nicolas, por sempre aceitar dividir pastel de ouro branco enquanto as outras pessoas, umas irresponsáveis, não sabem reconhecer o valor dessa delicinha. Justo. Mas lugar que faz esse pastel, o qual eu não direi o nome, eu acho que a gente tem muita influência sobre outras pessoas comprando pastel. Tu comeria uma pastelina doce? Tipo, se tivesse, sei lá, chocolate na massa dela? Não. Seria nojento, eu acho, né? Sim. Mas alguém deve ter feito já. Tem salgadinho Cara, doce. as pessoas já fizeram tantos erros. O salgadinho doce é tipo uma bolachinha, um biscoitinho. Sabe biscoito doce? Dá pra gente chamar... Tipo, tem alguns biscoitos... Não dá pra chamar de biscoito doce de salgadinho por uma razão óbvia. Não, então, o salgadinho é tipo um biscoito salgado. Tá, tudo bem. O biscoitinho é tipo um salgadinho doce. Não, porque tem uma limitação nessa palavra. Ai. O estruturalismo sem limites nesse rolê aqui. Não, mas então, cara, eu acho que o que dá pra gente... Eu nunca tinha parado pra pensar isso, mas o biscoito é um tipo de massa, assim como pastel. Definitivamente, o salgadinho é um tipo de biscoito salgado e a gente deveria levar isso em consideração. Será que se eu pegar um pastel... Tem bolacha salgada? Parece que não é só nossos ouvintes que gravam o programa altamente chapados, né? Ai. Se recheia e depois se frita. A fritura é uma técnica culinária que consiste em preparar alimentos mergulhando os ingredientes em óleo a alta temperatura. Como os óleos entram em ebulição a uma temperatura muito mais alta que a água, este processo tem resultados muito diferentes da cozedura. Esse processo tem resultados muito diferentes da cozedura, principalmente na parte exterior dos alimentos que fica parcialmente caramelizada. Não, qual que é a definição de caramelizada? O caramelo é produzido a partir de açúcar. Não, tá errado isso aqui. Mas eu acho que não, são, tipo, por causa de ligações específicas do carbono. Não, mas talvez tenha a ver com a cor, não? Não sei. Mas tudo bem. Foda-se, Diz não aqui a me Wikipédia importa. que fica parcialmente caramelizada. Ah, não faz a louca, que tu sabe muito bem o que é uma coisa frita. Tu sabe, aí é pro meu. ouvinte. Que tu quer ficar... que tu quer ir, te explica o que é fritura. Não, tá explicado. Procura na Wikipédia também, se tu quiser saber. Tá escrito lá. Tu curte fritura, Manu? Não muito, na real. Sério? Menos daquele pastel que é uma delicinha. Sério. Eu gosto de fritura, cara. Vou mandar real. Eu acho fritura um treco tem massa. Eu acho nojento pra caralho fritura. Eu não sei, eu acho que se a gente tivesse... Tem uma coisa complicada na fritura, porque a fritura é duas coisas ao mesmo tempo. Tem essa desidratação, tipo, forte que o óleo, por estar muito quente, causa no alimento. E tem também o lance do óleo ser uma gordura, tá ligado? São duas coisas diferentes, essas pessoas não se ligam. Daí que vem aqueles air fryer, essas paradas assim. Só que o air fryer não é legal o suficiente, mas eu acho que se algum dia a gente inventasse algum líquido... Nossa, isso ia ser um transgênico tenebroso, assim. Eu tava pensando em algum líquido menos oleoso, mas que fosse capaz de fritar, tu entendeu? Que fosse líquido, que fosse por imersão, não essas air fryer, que é tipo um forno Tu quer qualquer. dizer uma água que aguentasse chegar a uma temperatura muito, muito, muito mais alta? Isso, uma coisa desse tipo. E que não fosse óleo, né? Porque vários óleos aguentam muitas temperaturas. Por causa que não pode ser óleo porque óleos são gordura. Quer dizer, não sei se todo óleo é uma gordura, mas... Não, eu acho que literalmente. Não, nem todo óleo é gordura. Óleo de motor não é gordura, eu acho. Tipo, petróleo não é gordura. Não, petróleo não é gordura. Mas é que eu acho que gordura não é uma coisa tão específica, assim. Não, Então eu tu acho pode dizer, tipo, esse petróleo é meio gorduroso, Não, né? eu- É verdade. Eu acho que toda gordura é óleo, mas nem todo óleo é gordura, entendeu? Eu Bom, acho que é meio seja isso. como for, o ponto é, não gosto muito de fritura. Tá. Com raras exceções, eu gosto de fritura, tipo, sei lá, batata frita. Mas eu prefiro batata no forno. Justo. Mas tem um problema que... justíssimo. Eu gosto de fritura, mas de frituras tradicionais, assim. Tem algumas coisas que, por exemplo, a galera faz frito que eu acho demais. Eu não gosto daqueles sushis hot, por exemplo. Não me atrai. Não me atrai tanto, sabe? Aquilo já é meio demais, assim, um pouco, né? Não, e umas coisas tipo assim, tipo... Mas e picolé frito? fritar picolé, fritar bolo. Pra mim isso daí é tipo um desrespeito com todo o resto da humanidade. Não essas coisas eu acho que já não precisa. Comeria também. Se alguém me oferecesse um picolé frito assim, talvez eu comesse.
Não, eu digo assim, um pastel, uma batata, essas paradas assim eu gosto. Por imersão em óleo fervente. Isso estamos voltando pro pastel. Mas Fala. eu como, mas eu não gosto de ver. Só de pensar na ideia de que aquilo que eu tô comendo, tipo, teve imerso numa panela cheia de óleo, já é o suficiente pra não fazer desistir. Nossa, não, nada a ver. Eu acho demais. Eu acho da hora assistir o negócio fritando, eu acho trimassa. Até me queimar, eu sinto um prazer em me queimar com óleo, Nossa, eu fico nervosa quando tem qualquer pessoa fritando alguma coisa em imersão, porque, cara, aquilo ali é tipo um líquido mortal, entendeu? Se aquilo ali, tipo, cai no chão e tu mora em apartamento, é capaz de chegar no vizinho de baixo e ainda matar ele, sei lá. Não, com certeza vai fazer um estrago nos teus pés e tal, se nos teus braços se tu estiver perto. Nossa, eu sempre tiro meus gatos de perto quando alguém tá fazendo fritura em imersão, alguma coisa Justo, assim. segurança na cozinha em primeiro lugar. Panela de pressão também. Eu nunca Mas, deixo assim, ó, meus gatos perto tu de sabe nada que que possa atingir eles. Essas pequenas queimadurinhas que o cara tem na mão de, tipo, mexer com fritura de uma maneira irresponsável e amadora, É, a gente sabe que é de fritura. essas pequenas queimadurinhas, eu até sinto um prazer nelas porque eu acho que eu associei elas com comer uma fritura gostosa, entendeu? Então, tipo, eu tô ali mexendo na fritura e tal, tem um pouquinho de risco, então já tem uma adrenalina, sabe? Já é aquela coisa que, tipo assim, pode ser que salte aqui um pedacinho desse óleo aqui na minha mão. E aí a adrenalina já é um negócio que já libera uns outros hormônios, assim, eu que já tô... A gente que já tá com um nível meio baixo de condições cerebrais e tal. Aí o cara joga o pastel ali dentro da panela, já vem aquele respingo de óleo na nossa mão, já queima, o cara já, tipo, dá uma sensação ruim, mas a dor também já libera um pouquinho de endorfina. Será que eu me queimo como uma forma de self-harm quando eu tô fritando coisas? Bom, a dor já é um negocinho legal e aí depois eu ainda termino tudo isso comendo um pastel, cara. Desculpa, não dá pra ser tão ruim assim. Tipo... Eu acho que a gente já sabe o que vai encontrar se olhar o teu histórico do Pornhub, né, Maurício? Mas bem de leve. Ok, leve. soft. Soft, é. Pastel. Originário da culinária brasileira e de origem paulista. Ai, olha só. De novo, eu não sei se é de origem paulista. Pode até ser, tá? Mas eu sempre que as pessoas falam que o negócio é paulista, eu já duvido. É, mas assim... Tudo é paulista agora. Eu sou meio contra discutir a origem das coisas, porque o pastel já deve ser um treco que é meio feito de uma outra coisa, que começou, tipo, em várias regiões ao mesmo tempo, e daí tem receitas diferentes. E daí discutir a origem é só pra pensar, pessoas, vamos ficar todo mundo em silêncio. Isso, a gente vai ler história daqui a pouco, e pelo que eu olhei por cima do artigo, ele questiona um pouco isso. Então fique ligado aí na Rádio Armazém, daqui a pouco mais a origem do pastel, além de São Paulo. Queria reclamar de outra coisa de pastel também. Fala. É inovações. Na verdade, eu não gosto de inovação, de uma forma geral. Sim, tipo botar ouro branco dentro do pastel, tu não gosta? Não. Eu vou fingir que não ouvi isso, porque isso é uma delicinha. Tá Sério. Bom. Eu vou ter que sair desse programa Qual que é o e problema do comer pastel? o diabo do pastel. As pessoas ficam inovando no pastel. Isso é um absurdo. Tem um outro lugar de pastel aqui nessa Sim, tipo mesma botar ouro cidade. branco. Conta. Você que eu perco o Um outro patrocínio? lugar? Não, manda. Outro lugar? Um outro lugar aqui nessa mesma cidade que faz pastel e que resolveu inovar na massa de pastel. E faz, tipo, massas de sabores diferentes. Eu achei legal isso. Podemos fazer o merchandising pra esse lugar também. Não. Eu já comi a massa de pastel deles, a neutra. É uma delícia. Por que eles foram inventar outras coisas? É ótima a massa normal. Fica só com a massa normal. Tá, mas tu pode fazer o merchandising da massa normal e falar, também tem as outras massas, caso você seja mais exótico. É que eu não... Eu acho a gente tá que... só pensando numa maneira de monetizar o negócio. Sim. A gente tem, tipo, sei lá, 6 ou 20. Imagina o preço desse anúncio. Sim, mas dependendo do quanto eles são engajados com a gente, vale mais do que milhares de ouvintes. É verdade. Vamos montar um press kit e vamos entrar em contato. Beleza. Parei que eu não terminei minha reclamação. Manda. E as pessoas inovam muito nos recheios também, pro meu gosto. Recheio, por exemplo, de pastel de pizza, de cachorro-quente. Tá, mas Isso é outra coisa. Isso, perfeito. Sushi. Fala. As pessoas não têm o menor respeito mais por nada. Não tem como existe uma categoria de comida e existe comidas cujas categorias têm sabor. Pastel, pizza, sushi mais ou menos, mas também são tudo como comidas que têm sabores depois, entendeu? Tu não pode fazer uma dessas com o sabor da outra. Isso é sem cabimento. Tipo, pastel sabor pizza. Não dá. Tu pode fazer pastel sabor marguerita. Isso tu pode fazer, que é o que normalmente as pessoas fazem, que é tipo manjericão e tomate. Mas o pastel sabor pizza é um absurdo. Me desculpe. E o que mais me irrita na inovação é que a pessoa perde completamente qualquer parâmetro
de qualidade, ou sei lá, eu acho que, tipo, isso queima a boca da pessoa, ela não consegue mais experimentar as coisas. Porque daí, de repente, tipo, tudo tem gosto de tudo e de mais nada ao mesmo tempo. E as coisas que eram normais já eram boas, sabe? Ninguém precisava fazer nada por elas. Ficam horríveis. Como dá pra ver, eu sou um pouco conservadora. Principalmente com comidas e lugares em que os móveis ficam na casa. Bom, vamos pra história do pastel no Brasil. Olha só, falou que a parada surgiu em São Paulo. E aí o título da sessão é a História do Pastel no Brasil. Olha, queridinho, vamos lá, né? Vamos ver. O pastel, como hoje conhecemos no Brasil, se originou na década de 1940 por meio dos descendentes de imigrantes japoneses em Santos, no estado de São Paulo, como uma adaptação dos rolinhos primavera e dos gyozas da culinária chinesa e da culinária japonesa. Legal, né, cara? Eu acho isso trimassa. O rolinho primavera, por exemplo, é um tipo de pastelina. Ué, se tu for parar pra pensar, é um tipo de cigarro também. Não dá pra dizer que não. Eu não vou me atrever. Tu pode até questionar o meu método. Pode até questionar o meu método, meus critérios, pode questionar o meu rigor, mas eu comparo essas três coisas. Pastelina, rolinho primavera e cigarro. São três coisas parecidas. Nem sei o que te dizer. Gyoza é outra parada deliciosa, mas o gyoza não é frito, né? O rolinho primavera normalmente é frito. É frito, né? Tipo... na frigideira, assim, né? Mas... Sim, eu não sabia. É frito na frigideira? Eu achava que era por imersão. eu acho... falou especialista em gyoza, né? Mas eu acho que cozinha, depois tu larga ela ali na frigideira. Por isso que tem aquela crostinha. Não, o rolinho primavera. O rolinho primavera eu acho que é por imersão. É por imersão, eu acho. E a gyoza, às vezes que eu comia, ela tava muito pouco frita, então, talvez. Talvez. Mas posso estar falando uma bobagem enorme, né? Acho bem saboroso. Se a China quiser patrocinar esse programa pra gente divulgar o soft power deles no mundo, aceita com muita alegria. Se tem alguém que a gente aceita, é a China. Nossa, aceito com muita alegria. Que adaptaram... os imigrantes japoneses em Santos, no estado de São Paulo, que adaptaram a receita original dos rolinhos primavera aos ingredientes que tinham disponíveis no Brasil, substituindo ingredientes como o saquê por cachaça. Caralho, que da hora, imagina pastel com cachaça. Nossa, achei isso interessante. Mas vai saquê no rolinho primavera? Não, mas vai, eu acho, na massa. Vai saquê, tipo, na hora de fazer a massa do rolinho primavera? Eu acho que... porque eu já vi a minha avó fazendo isso, de botar coisas alcoólicas em massas. Nossa, que delícia, cara. Eu acho que faz alguma diferença na textura. Nossa, esse isolamento tá complicado, porque tem algumas coisas muito específicas que eu queria muito comer, de preferência nos restaurantes, que não é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, uma massa de um rolinho primavera com a massa feita com saquê, ou um pastel com cachaça. Por algum motivo me deu vontade de comer isso. Você tá falando bobagem, talvez fosse só minha avó que gostava de beber, então fazer, mas acho que não. Aí ela dizia pra ti que era pra misturar com a massa. Tô aqui misturando com a massa e tal. Não, mas eu acho porque tem até um treco que se chama rosca de cachaça. É verdade. Que é feita com cachaça. Que é bem gostosa, por sinal. Que não é a coisa mais saliente naquela rosca, né? Mas tudo bem. Segundo relatam algumas versões, os imigrantes japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial, difundiram o prato, abrindo pastelarias no intuito de se passarem por chineses para se livrarem da discriminação que havia na época em razão da guerra. Nossa, velho, que treco massa. Bad vibe. Claro, não é massa, é uma bad vibe realmente, mas que treco curioso, tá ligado? Porque a gente associa pastel muito ao chinês, realmente. Talvez aqui seja um soft power do Japão agindo, né? Porque realmente existe também na culinária chinesa vários pratos como as gyozas e coisas do tipo, que são, pelo pouco que eu entendo disso, que é muito pouco, são uma parada um pouco mais chinês. Segundo a Wikipédia aqui, gyoza é um prato típico da culinária chinesa. E os rolinhos primavera são uma das preparações da culinária da China e do Sudeste Asiático. Então, rolinhos primavera também são bem comuns no Japão. No entanto, a gente sabe que a gente tinha, pelo menos ali nos anos 40, muito mais migrante japonês no Brasil do que chinês. Eu acho também. Posso estar falando besteira, não entendo muito disso. Eu não vou me comprometer com essas bobagens que tá falando não, mas pelo menos hoje em dia a influência da migração japonesa ali em São Paulo é bem mais evidente, né? E faz todo sentido, cara, que eles tentassem fugir. Quer dizer, os japoneses que tinham alguma vergonha, talvez, de estar alinhado com o eixo, faz todo sentido que eles tentassem, tipo, convencer os outros de que, na verdade, eles eram chineses. Ou seja, isso é uma merda, negar a própria identidade nacional, né? Pra, tipo, tentar ser privado de uma xenofobia. Porque o japonês que tá ali em São Paulo ele não tem nada a ver com o eixo, saca?
Cara, se for pra pensar, até Getúlio Vargas flertava com eixo, então foda-se. Quem é o xenófobo paulista pra falar do japonês? Entendeu? Muito interessante. Não vou nem falar do xenófobo sulista, que provavelmente devia ter umas histórias bem pior por aqui. É melhor não pensar nisso, que o cara... Se bem que o xenófobo sulista, na verdade, ele talvez se incomodasse com os brasileiros, né? Nessa época, né? Porque a gente sabe muito bem que tipo de nacionalidade pautava muitos rolês por aqui nessa época, né? Bom, sem querer ser preconceituoso, mas já sendo... não é nem ser preconceituoso, cara. Assim como tinha muito japonês alinhado com o eixo em São Paulo, poucos, tipo, vamos ser justos, era uma minoria, mas tinham alguns. Também tinha muito alemão nas colônias alemãs aqui alinhadas com o eixo também, né, cara? Que não escondia isso, pelo contrário. Tinha orgulho, fazia eventos nazistas e coisas do tipo. Claro que quando os horrores do nazismo foram descobertos e tal, essa galera toda aí deve ter revisto as paradas que pensava. Eu espero. Assim como tem muito bolsonarista revendo essas atitudes hoje em dia, e esperamos que continuem revendo, né? Mas eu achei muito doida a ideia de tu abrir uma pastelaria e se colocar enquanto culinária chinesa sendo japonês. Eu achei isso muito doido. Pra, ter um business que se sustente apesar do contexto da Segunda Guerra Mundial, sabe? E eu gosto bastante de pastel, cara. Gosto bastante de pastel. Mas pastel de queijo é um absurdo. Acho engraçado como, o brasileiro se apropriou muito do pastel a ponto da gente não considerar mais isso uma culinária asiática. Até porque, de fato, foi uma receita muito... como é uma parada meio anterior àquela californicação do sushi e tudo mais, o pastel é, anterior a isso. O pastel foi muito reconfigurado, assim, no Brasil, eu tenho essa impressão. Do que, por exemplo, a culinária japonesa fazia com os rolinhos primavera e com a gyoza, que são um pouquinho mais tradicionais, digamos assim. E o pastel é um negócio brasileiro já. Interessante. Tô errado? Tô falando besteira? Não. O que eu ia dizer sobre pastel de queijo? Que é um absurdo. Porque, aquilo é um troço projetado pra te matar. Como assim? É fritura e é recheado só de queijo, que é um troço cheio de lactose, gordura e tal. Aquilo com certeza vai te matar. Sim, tu já come com uma magnésia bisurada, né? quando tu pede um delivery de pastel de queijo... Pede uma ambulância junto. Quando tu pede um delivery do pastel de queijo, ele já vem junto com uma magnésia bisurada e os caras te ligam meia hora depois pra perguntar se tu tá bem, né? Foda. O cara tem um estômago sensível, é complicado, né? Não, sério, eu não consigo entender o que se passa na cabeça de alguém que pede um pastel de queijo achando que vai sobreviver. A receita rapidamente se espalhou por São Paulo e depois pelo resto do país, sendo ainda na década de 1940 um dos alimentos mais consumidos no estado de São Paulo, sendo vendido também em feiras livres, tanto em feiras livres quanto em pastelarias. Na época de 1950, o costume de comer pastéis chega ao Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Na década de 60, o costume espalha-se para o sul do país, sendo em 1962 fundada a primeira pastelaria da cidade de Maringá. Olha a data que se tem registro. Até aqui, nada se tem registro. A primeira pastelaria de São Paulo não se tem registro. Mas em 1962 foi a primeira de Maringá. Os maringaenses estão comprometidos com a história do país, do pastel na sua cidade. Quá. Espalhando-se o costume para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina durante a década de 1970, quando se cria a primeira pastelaria de Blumenau. Meu Deus do céu. É isso, esse é o pastel, mano. Gostou? Grande pastel. Vamos pro conselho? Conselho, coma pastel. O conselho de hoje é com pastel. É isso, de Ouro noite, Branco, pessoal. daquela pastelaria que eu não vou dizer. Não coma daquela pastelaria. Espera a gente fazer o anúncio. Então, daquela pastelaria que você não sabe ainda qual isso é foda, por causa que agora as pessoas vão ficar ainda mais curiosas. Não é pra tanto também. O pastel é bom, mas não é pra tanto também. A Maluca é muito aficionada nesse pastel. Não é pra tanto. Mas você não sabe que ele tá falando. Pergunta pro meu amigo Nicolas se ele não acha que é muito bom. Vamos lá. Peguei meio aleatoriamente, assim, só pelo título. Achei o título excêntrico. O título é Namorando um Viúvo. Mas eu não li. Se for uma besteira, vocês me desculpem. Eu tô com esse costume agora de escolher as coisas sem ler aqui. Estou namorando um viúvo cerca de 11 meses. Ele não tem filhos e se relacionou por 10 anos com essa mulher. Foi sua única mulher. 2 anos atrás ela faleceu de um problema de saúde. Ele me contou que sua esposa tinha falecido somente depois de 2 meses juntos. Antes ela achava que ele era casado. E daí tava tudo bem, mas achei que ela tava viva ainda. Uma coisa é viva, agora o fantasma em puxar meu pé é foda. Ele me contou que sua esposa tinha falecido somente depois de 2 meses juntos. Eu fiquei muito imaginando, a mina sabia que tinha esposa, que a esposa existia, tá ligado? Nossa, desculpa, acabei de explicar a piada que tu fez. Obrigada.
Fiquei muito triste. Às vezes me pego chorando e até com ciúmes, pois não é uma ex que ele deixou de amar, e sim a vida tirou ela dele. Mas ele ia deixar a guria. Talvez provavelmente já tivesse até deixado 10 anos. Não se Nem preocupa, pensava. guria. Se não tivesse acontecido, já... Tu não tem como saber É. que ele realmente deixou de amar ela. Talvez ele tenha deixado de amar, tu não sabe. Tipo, caso ela continuasse viva, isso eventualmente ia acontecer. Então, não tem porquê. Ele ainda guarda a aliança dela. Às vezes até me leva em lugares que já foi com ela. Também, mas é os lugares que o cara conhece, meu. Dá um desconto pra ele. Ele não me conta, mas eu sei. É os lugares que ele conhece. Talvez ele esteja... Como é que é? Fantasiando? É assim que fala? O pessoal aí do Fred Explica nos ajuda? Projetando, talvez. Projetando. Daí vai ver, as duas são, tipo, muito parecidas fisicamente. Cara, Daí, isso é um perigo. daí eu te daria uma dica. É normal que as pessoas tenham tipos, né? Ah, esse é meu tipo, você faz meu tipo. Mas se vocês forem muito parecidas fisicamente, sei lá, se ele errar o teu nome, essas paradas assim, isso é tenso, assim. Vamos ficar de olho com isso. Não, acho que errar o nome também não é tão horrível assim. Eu mesmo já errei nome que... Tudo bem, se ele começar... Nem tinha nada a ver. Então, mas é que tem uma galera que se passa nas noias. Errar nome, tudo bem. Errar nome até é possível que seja só sem querer, assim, sabe? Seja um ato falho, uma coisa assim. Mas se ele começar a te pedir umas coisas do tipo assim, quem sabe tu usa esse perfume aqui, sabe? Essas loucuras pesadas. Aí é complicado, fica atenta. Isso aí seria um problema, entendeu? Por enquanto tá tudo bem. Por enquanto a gente tá dizendo o seguinte. E procura tudo bem. saber por que tipo de doença ela morreu também, sei lá, envenenamento por chumbo que ele colocou na água. Talvez seja bom pensar sobre isso. E outra coisa que eu ia dizer, é aqui, ó, ele ainda guarda a aliança dela. É claro, o cara teve um carinho por ela muito grande, por mais que ele não amasse mais ela, o que é uma possibilidade que a gente considerou, tu teve um carinho pela pessoa, a pessoa morreu, tá ligado? É uma pessoa que tu conhece, uma pessoa que tu gostava, uma pessoa do teu convívio que morreu. Passa por um processo de luto, tá ligado? Uma pessoa que se divorcia, eu até entendo, tipo, essa pessoa vai se livrar da aliança, ela vai se livrar de tudo que tem a ver com a pessoa que ela gostava e tudo mais. Mas a pessoa que é viúva, eu posso estar falando merda, eu não sou nem viúvo nem divorciado. Mas a pessoa que é viúva tem um processo de luto, né, cara? Tô falando besteira, mano? Tô falando besteira? Rádio Armazém às 8 horas da noite. Eu, como viúva que sou... Não, pera. Não, mas é que eu entendo. Eu acho que é normal guardar as coisas, mesmo quando as pessoas terminam normal. Eu sou da política de guardar coisas de ex. Tem uma caixinha pra cada ex. Às vezes o cara tem que ir lá abrir, chorar um pouco, fechar e vai embora, segue a vida. Pode ser até terapêutico, né? É. Pode ajudar a evitar uma recaída, quem sabe? E isso é um ponto que eu ia defender. Ele nunca vai ficar bêbado e ligar pra ex. Perfeito! Sei lá, talvez num centro espírita, mas não vai acontecer. As vantagens de namorar um viúvo, perfeito. Será que centro espírita... Será que um médium faz um encontro, tipo... Ligação bêbado pra espírito de ex? O cara liga pro médium e tipo fala assim, entra em contato aí com a minha ex e tal. Não, mas eu pensei assim, será que tem como... Olha o cara caçando da religião dos outros, né? Mas é uma dúvida legítima. Desculpa, na verdade eu super respeito o espiritismo. Não, eu respeito todas as religiões, tá? Cristãos e tandanã, mas... Não, eu acho o espiritismo até bem, tipo... Normalmente os espíritas que eu convivi, exceto a ideia deles acharem que é possível uma pessoa ser superior à outra, normalmente todos os espíritas que eu conheci eram pessoas muito legais. Os dogmas deles são outras coisas, mas eles eram pessoas muito legais. O que eu me pergunto, na verdade, é o seguinte... é possível acontecer um romance com espíritos? O espiritismo prevê isso? Porque tem tanta coisa que rola. Tem tanta coisa que rola no espiritismo, várias tretas que... Fala. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque eu acho que tem uma coisa de tipo, tu tá aqui e o espírito tá lá, entendeu? E tipo, tu não pode ficar mantendo esse vínculo. Isso, assim. Isso, exatamente. Deve ser visto como uma coisa ruim. É. Tipo, o espiritismo não deve gostar disso. Não sei. Escreve aí pra gente se você for espírito. Às vezes ele me compara com ela. Pim. Vacilo. Vacilo grande. Tu tem que falar pro cara e dizer, não me compara, por favor. Né? Não me compara, por favor. E ele ainda compara pra dizer, tu é bem pior que ela nisso. Dizendo que ela tinha... Ela era bem mais inteligente que tu. Nossa, olha só que merda. Às vezes ele me compara com ela, dizendo que tinha uma companheira que corria lado a lado com ele. Ele tá sugerindo que tu não corre lado a lado? Tipo, eu não sei se isso é literalmente ou o quê. Em que aspecto isso? Quando vê a mina só ela não era curte fazer exercício, tá ligado? também? Não sei. Ai. Ele é um homem incrível, do tipo fiel, respeitador, que dá carinho e atenção, mas não consigo tirar esse sentimento ruim do meu coração, de insegurança, ciúmes e comparações. Me faz muito mal. Vai ter que se abrir pra ele. Não tem jeito. Mas é que eu fiquei intrigada com o me compara. Sim.
Como assim me comparam? E Onde é que, tem tipo, isso? diz que eu não corro lado a lado. Às Como vezes assim? ele me compara com ela. Não, eu acho que é tipo tocar a vida, entendeu? Tocar a vida no mesmo ritmo, bom, tipo, tá mas- junto comigo. Tá, mas, tipo, ela era um relacionamento de 10 anos, seu arrombado. Vocês Sim. construíram essa relação. Ela não tem como tocar a vida lado a lado, sendo que ela nem te conhece. Até meia dúzia de meses atrás, ela nem sabia que viúvo tu era. É, exatamente. Tu tá querendo, tá esperando... Perfeito, cara. Bem, tu foi direto ao ponto aí, cara. Eu Falta sei amadurecimento desse mano aí que, eu também. sei que eu pareço meio sem noção às vezes, mas eu tenho muito bom senso. Tem Eu não mesmo. uso sempre, mas quando eu quero, eu tenho. E agora a parte do fiel é uma coisa que eu continuo com essa campanha. Gente, fidelidade não é qualidade. Não devia nem ser prioridade em relacionamento. Ah, mas tu acabou de dizer que ele não vai ligar pra isso. Porque aparentemente ela se importa com isso. E Tá, também ok. que a questão não é infidelidade quando ligar pra esse. É todo um fiasco muito maior que gera constrangimento, entendeu? Ah, tá bom. Porque infidelidade é uma É. coisa, agora o constrangimento de ficar lidando com ex, pelo amor de Deus. Tá, justo. Ai, ai. Mais algum conselho pra ela, Manu? Larga esse cara. Nossa, nada a ver, meu. Achei de exagerado. Pega a aliança da mulher, vende Rouba pra do cara. aquelas pessoas que compram ouro, tira uma graninha e termina com ele. Cara, tu precisa se abrir com ele, explicar o que tá acontecendo, explicar pra ele que tu não pode comparar duas pessoas nunca em hipótese nenhuma, muito menos uma pessoa que morreu com uma que tá viva. Não pode comparar duas pessoas nunca em hipótese alguma. Mas assim, ó, eu vou te dar uma dica. É horrível o que eu vou falar, mas não adianta porque tu nunca vai conseguir competir com ela porque ela morreu. Ela nunca mais vai errar enquanto tu vai fazer cagada pelo resto da tua vida. Ela nunca mais vai dar nenhuma bola fora. E o pior que isso, provavelmente ela morreu jovem. Então, ela vai ser pra sempre bonita. Enquanto o tempo vai estar agindo sobre o seu colágeno. Então não adianta. Se tu for te comparar, vai ser sempre uma derrota. É melhor não pensar sobre isso. Ok, inclusive uma parada que o cara tem que ter noção também. Que é uma comparação injusta, inclusive, por isso. Eu nunca vi cara que tem noção de alguma coisa. Homem nem gente. Capaz, brincadeira, departamento jurídico. Homens são gente, sim. Tem direito a votar e devem ser tratados de forma igual. Manu, encerra o programa aí pra gente, então. Boa noite pra quem tá nos ouvindo. E o que tu trouxe pra gente aí? Adivinha. Trouxe um trecho de uma música do Djavan, como sugerido pela minha amiga Mariana Flores. A gente separa esses trechos, depois eu fico com vergonha de ler eles fora do contexto do resto da música, mas tudo bem. Uma mordida aqui, outra ali. Cresce nos matagais o meu querer por ti. Perfumada flor de lã. Foi por causa da flor de lã que eu escolhi essa música. Sua aragem me apraz e me seduz. Cabelos, quantos pelos, tantos uis. É isso aí, boa noite, gente. Boa noite.